Olá, eu sou a professora Diana, da Escola de Jesus em Macapá, e eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre santificação e sabedoria. Vou mostrar aqui para vocês no quadro o delta inferior. Quando Jesus desceu para o Malkut, certo? Quando Jesus desceu para o Malkut, ele se manifestou em delta negativo inferior, no sentido de estar posicionado exatamente da forma como o mundo não aprovava. O mundo no sentido de religião, no sentido da lei, tudo que os homens não desejavam, ele veio dessa forma. Então, quando Jesus veio, ele recolheu para si os homens que eram desprezados pela sociedade. Então, ele pegou pescadores, homens simples, homens que não tinham sabedoria, que não tinham nenhum tipo de inteligência, estavam à margem da sociedade, não eram sábios. E a partir dali, ele começou seu ensino. E ele foi ensinando, e então ele recebeu a sua coroa. Certo? Essa foi a coroa que Jesus recebeu. A coroa de espinhos do Malkut. Agora se passaram 2000 anos 2000 anos desde a sua morte e ressurreição, ou os 2 dias de Oséias 6:2, certo? Esse tempo é o tempo em que toda a sua obra, todo o seu legado esteve amadurecendo. Todo o seu ensino ficou aqui evoluindo. E o delta foi, durante esse tempo, invertendo, porque a evolução ocorreu. Então agora chegou o tempo em que ele vai voltar. E agora, quando ele voltar, ele já não será mais Malkut. Ele já vem o Keter. O rei. Não sei desenhar coroa. Acho que é isso. E nesse Keter, ele já não vem recolher mais pessoas simples para ensinar. Agora, ele já vem recolher os sábios. Esses sim são os verdadeiros santos. É isso que significa santidade. Isso significa evolução, sabedoria. Então, a sabedoria, ela significa essa evolução no tempo, pelo que ele deixou aqui, pelo tempo que passou, né? E por
toda a história que ele deixou e que nós tivemos a oportunidade de aproveitar. Então, a santificação tem muito mais a ver com o entendimento e o conhecimento do que com legalismo, do que com leis, do que com roupas, do que com posturas. Porque, na verdade, tudo isso que prega as religiões, nenhum homem consegue alcançar. Essa santificação, os homens não conseguem atingir. Então, quando Paulo falou, né, sobre a verdadeira santificação, sobre coisas que ele queria falar, mas que nós não tínhamos condições de ouvir, ele estava falando disso, sobre assuntos que ele queria nos revelar, mas que nós não tínhamos entendimento. Quando ele fala que nós deveríamos sair do leitinho e passar para alimentos mais consistentes, ele está falando de evolução, né? Então, tudo que as escrituras falam nos remetem à evolução, nos remetem a esse conhecimento, a esse entendimento do que significa o conhecimento que nos leva à sabedoria. Você imagina que Paulo foi até o terceiro céu. Ele viu coisas que os olhos nunca viram, ouviu o que os ouvidos nunca ouviram. Você imagina o que ele tinha para falar para nós e não pôde, porque nós não teríamos entendimento. Talvez ele nem tivesse palavras para descrever. Então, você acha que ele queria falar de comportamento? Você acha realmente que ele queria falar de preceitos, de dogmas, de leis? Não. Alguma vez Paulo usou a Bíblia para corrigir alguém? Não. Tudo que Jesus e os discípulos e todo o espírito da Bíblia tentou passar para nós trata-se realmente de evolução para alcançar a sabedoria. O conhecimento, ele vai nos trazer a sabedoria. E a sabedoria vai nos trazer o equilíbrio. Porque o hexagrama, ele é um símbolo de equilíbrio. Delta positivo e delta negativo atuando em equilíbrio, em perfeito equilíbrio. Então, Jesus veio no delta negativo, no começo de tudo, veio para os que não entendiam, para ensinar. E agora, quando ele voltar, ele vem para buscar os que aprenderam, os que entenderam. E agora nós temos essa missão de entender e ensinar para que o reino cresça. Essa é a nossa missão. Portanto, enquanto há tempo, faça o reino crescer. Saia da inércia. Seja um agente de mudança. Seja um agente de crescimento do reino. Faça a sua parte. Ajude as escolas a crescerem. Não é possível fazer escola, fazer o reino crescer dentro do seu quarto, deitado na sua cama. Todo esse trabalho deixado por Jesus Cristo será cobrado de cada um de nós. Mas o mais importante é que isso é uma prova de amor. É a prova de que Ele quer nos levar para cá.
Ele quer nos levar para um momento de perfeita harmonia. É a prova de que Ele nos quer ao lado dele, no reino. Ele quer os melhores ao lado dele, no reino. Como Ele pode colocar para reinar junto dele quem não entende, quem não tem equilíbrio, quem não tem sabedoria? O reino de paz e justiça só pode acontecer com pessoas capacitadas e preparadas para reinar. Você está preparado? Vamos escrever uma linda história? É isso aí. Estamos escrevendo uma linda história.